Agora são 5 horas e 46 minutos. Muito boa noite para você, meu amigo, para você, minha amiga. Estamos no ar com o nosso SBT Notícias, aqui pelo SBT Cuiabá. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos acompanha aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, você que nos assiste em Sinop, no canal 4.1 do SBT Sinop. Muito obrigado pela sua companhia em mais uma edição do SBT Notícias ao vivo nesta sexta-feira. Já convido você a participar com a gente através do nosso WhatsApp, 659-9997-0955. Sua participação é bem-vinda, importante e já está valendo a partir de agora. E você vai conhecer agora os destaques da edição de hoje do SBT Notícias. Mais segurança para as mulheres. Agressores de mulheres serão monitorados em tempo real aqui em Mato Grosso. A Secretaria de Segurança é quem vai fazer esse monitoramento via tornozeleira eletrônica. Vamos falar também do dia D da multivacinação. A Prefeitura de Cuiabá realiza o mutirão neste sábado. A ação terá como principal objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a menores de 15 anos. E também vamos falar sobre os cuidados com as altas temperaturas. Funcionários que trabalham na concessionária de água aqui da capital adotam medidas extras em relação aos longos períodos de exposição ao sol. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do SBT Notícias, que está só começando. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos em instantes. Cinco horas e 52 minutos, de volta com o nosso SBT Notícias. Um assunto importante para você que está nos acompanhando nesta sexta-feira é que agressores de mulheres que cumprem medidas restritivas com tornozeleira eletrônica terão agora um novo sistema de monitoramento em Mato Grosso. Eu vou falar ao vivo com a Luana Rodrigues, que vai trazer os detalhes para a gente desse novo sistema com relação ao monitoramento de agressores de mulheres em nosso estado. Luana, boa noite, bem-vinda, conta para a gente. Boa noite, Igor, boa noite a todos. Olha, essa mudança ela foi formalizada por um termo de cooperação entre as secretarias de Segurança Pública e de Justiça. Esse acordo ele foi publicado no Diário Oficial e terá validade de 5 anos. Dessa forma, na prática, a Segurança Pública ela vai poder monitorar, ter o controle aí, o gerenciamento dos dados de localização dos monitorados. E também, dessa forma, o sistema ele vai identificar situações de risco e quando essas situações elas forem identificadas, vão ser enviados alertas às equipes responsáveis. E com relação a um dos recursos, é o monitoramento das chamadas zonas de exclusão, que são áreas definidas pela Justiça onde o agressor não vai poder entrar, como regiões onde a vítima mora ou trabalha. E se também tiver uma aproximação indevida, um rompimento da tornozeleira ou outra violação, a expectativa é de que a polícia ela seja acionada ainda mais rapidamente do que acontece hoje. O termo também prevê a entrega de dispositivos de segurança para mulheres vítimas de violência tanto doméstica quanto familiar. O documento, porém, não especifica qual será o equipamento que vai ser acionado e também de que forma que esse procedimento vai acontecer. Também não foi informado quando os agressores vão fazer parte desse novo sistema e também quando essa ação vai ser aí iniciada. O acordo ele pode ser prorrogado desde que haja concordância entre as secretarias de Segurança Pública e de Justiça. Volto com você, Igor. Muito obrigado, Luana. Medida importante no combate à violência contra a mulher, o rastreamento dos agressores de mulheres via tornozeleira eletrônica, mudando o sistema, deixando ele mais eficiente e é mais uma medida que ajuda, com certeza, a evitar crimes, principalmente os crimes que são considerados reincidentes, o que levam, infelizmente, muitas vezes ao feminicídio, que é um crime que é bárbaro, que é muitas vezes apontado como reincidência, ou seja, tem uma violência, tem uma agressão
e aí o feminicídio acaba sendo uma reincidência de um primeiro crime. Então a tornozeleira é um mecanismo muito importante para monitorar esses indivíduos, esses sujeitos que já praticaram algum tipo de agressão às suas companheiras e, evidentemente, a ideia é evitar um número maior de feminicídios. São 5h55, o calor intenso já faz parte da rotina de quem precisa trabalhar ao ar livre aqui em Cuiabá. E com a previsão das temperaturas ainda mais altas nos próximos dias, os cuidados com a saúde ganham ainda mais importância. A gente mostra agora como empresas estão adaptando a rotina e quais são as medidas adotadas para proteger os trabalhadores. Vamos ver. O calor deve apertar nos próximos dias em Cuiabá, conhecida Cuiabrasa. Segundo o Climatempo, os termômetros devem chegar aos 39 graus no início da próxima semana. Mas, a partir do dia 27, a previsão muda. As temperaturas devem passar dos 40 graus. Para quem trabalha na rua, o corpo sente os efeitos, mas o serviço precisa continuar. Nessa época, a gente consegue atender as demandas, mesmo com o calor, mesmo com a intensidade do sol, atende as demandas da população, atende as metas que a gente tem estabelecido pela empresa, mas, claro, a gente entende que precisa fazer alguns ajustes, dependendo do dia, dependendo da situação. Nós aqui na Águas Cuiabá procuramos sempre oferecer as melhores condições para os nossos funcionários. Então, eles recebem, nesse período de estiagem, um kit com shakeira, com isotônico em pó. Nós fornecemos garrafas de água para eles. Eles têm, no caso dos leituristas, um sapato mais leve, adequado para o trabalho que eles vão executar de caminhar longos períodos. E os cuidados não são poucos. Quem segue à risca o protocolo da empresa onde trabalha é Victor Ronilson, que faz parte de uma equipe de 30 leituristas. Nesse período que a gente passa de agosto e assim por diante, até novembro, que é um período muito quente aqui em Cuiabá, a gente usa bastante a nossa camisa, como pode ver, é bem boa, que protege bastante, o chapéu, o nosso protetor também, e o óculos para proteger os olhos. E muita hidratação, muita hidratação, com certeza. Todo dia a gente bebendo água o tempo inteiro, a cada 15 minutos tem que beber uma água. Na preparação, o protetor solar é indispensável. Depois, é hora de caminhar por diferentes endereços para registrar o consumo de água. A gente acostuma com a rota, a gente, depois de 3 meses assim, a gente costuma. No começo a gente começa bem devagar, mas depois a gente vai pegando e consegue acabar cedo até antes do sol da meio-dia, que é o mais quente. O descanso também precisa caber na jornada. Na coordenação da equipe, Valber Moraes acompanha de perto essa rotina e reforça que os cuidados não podem ficar em segundo plano. A gente reforça sempre a pausa de 1 em 1 hora para hidratação, um reforço com isotônico que ajuda a dar continuidade no trabalho, se manter hidratado durante o dia. Nessas pausas também reforçar com o protetor solar, que é muito importante, por conta dos cuidados com a pele e da saúde deles. Segundo o Ministério da Saúde, o calor excessivo pode causar desidratação, exaustão, insolação e até aumentar os riscos de acidente. Por isso, as medidas de proteção fazem total diferença para quem trabalha nos dias mais quentes. Nossa equipe hoje, a gente tem pouco mais de 600 funcionários e mais de 90% são pessoas que estão trabalhando na rua. Então a gente tem esse cuidado com eles para que a gente continue tendo bons funcionários trabalhando, desenvolvendo uma boa atividade em campo e prestando um bom serviço para a população. E se a água é essencial para quem passa o dia trabalhando sob o sol, também precisa estar disponível para quem circula pela cidade. No centro de Cuiabá, os bebedouros instalados pela Águas Cuiabá e a Prefeitura ficam disponíveis para toda a população. Nós fizemos uma parceria com a Prefeitura, então foram adquiridos alguns bebedouros que estão instalados em praças da cidade e alguns desses bebedouros até têm específico ali para PET. Então, é um lugar onde as pessoas podem encher sua garrafinha, reabastecer a sua garrafinha para tomar água. O que a gente gostaria de contar com a ajuda da população é para manter esses locais, porque hoje, infelizmente, a gente tem visto alguns vandalismos nesses bebedouros e aí é importante a população nos informar também a Prefeitura para a gente poder fazer os consertos e manter esse local adequado para todos poderem se beneficiar.
Olha, parabéns à Águas Cuiabá pelos investimentos no ser humano, no capital humano, né, cuidando dos seus trabalhadores nesse período de estiagem, nesse período onde o clima fica mais quente. E agora é triste a notícia que estão vandalizando os bebedouros públicos, né? A Águas Cuiabá foi lá, colocou água boa, de qualidade, filtrada, gelada, né, de graça para o cidadão, para o morador de rua, para o trabalhador que está passando pelas praças públicas, mas infelizmente tem gente que vandaliza, que acaba com o patrimônio que é público, né? E se você vê uma cena como essa, além de denunciar, tem que avisar a companhia também para que possa fazer a manutenção, como bem informou aí o trabalhador da Águas Cuiabá. Pontualmente 18 horas, amanhã aqui na capital será realizado o dia D da vacinação. A ação terá como principal objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 e também menores de até 15 anos de idade. Vamos ver. A mobilização acontece nas 72 unidades de saúde da família e é voltada para crianças, adolescentes e também adultos. A proposta é colocar em dia todas as vacinas previstas no calendário nacional de vacinação. Entre os imunizantes disponíveis estão os que protegem contra poliomielite, sarampo, cachumba e rubéola. Também estão na lista as vacinas contra dengue, hepatites A e B, febre amarela, influenza, Covid-19, meningites, rotavírus, HPV, varicela, difteria, tétano e coqueluche. Pais e responsáveis devem levar crianças e adolescentes até a unidade de saúde mais próxima e apresentar a caderneta de vacinação, um documento de identificação e o cartão SUS. As 72 unidades de saúde de Cuiabá vão funcionar amanhã, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. No atendimento, as equipes vão verificar quais doses já foram aplicadas, as que estão em atraso e as que precisam ser complementadas. A vacinação vai depender da idade e também do histórico de cada pessoa. 18 horas 2 minutos, vamos falar de eleições 2026. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou hoje o tempo de TV dos candidatos ao governo do estado. A propaganda será exibida nas segundas, quartas e sextas, junto com a propaganda para Senado e também deputado estadual. Terça, quinta e sábado será destinado à propaganda de candidatos à presidência da República e a deputado federal. A gente tem a arte do telão com a distribuição dos tempos. Pode colocar para a gente, por gentileza? Vamos acompanhar comigo aqui o tempo de televisão dos candidatos ao governo. A fonte é o Tribunal Regional Eleitoral, que teve a reunião. Foi hoje a reunião, né? Hoje pela manhã, o candidato à reeleição, Otaviano Pivetta, do Republicanos, terá o tempo de 3 minutos e 14 segundos. Será o candidato com maior tempo de TV. O candidato ao governo do estado, o candidato à reeleição, o governador Otaviano Pivetta, Republicanos, tempo 3 minutos e 14 segundos. O segundo maior tempo de TV será da doutora Natasha Sexarenko, do PSD, com tempo de 3 minutos e 1 segundo. Uma diferença aí também muito próxima do governador Otaviano Pivetta. O senador Wellington Fagundes, candidato ao governo do PL, terá o tempo de 2 minutos e 43 segundos. Os demais candidatos, lembrando que são 6 candidatos na eleição ao governo do estado, Maurício Coelho, do Mobiliza, não tem tempo de TV, o Rafael Milas, do Missão, também, e o sargento Laudicério, do Agir, sem tempo de TV. Estes três candidatos, tanto o sargento Laudicério, do Agir, Rafael Milas, do Missão, Maurício Coelho, do Mobiliza, não terão tempo na TV. E os 3 principais candidatos aqui dos partidos maiores, 3 minutos e 14 Pivetta, 3 minutos e 1 minuto Natasha, doutora Natasha, e o senador Wellington Fagundes, do PL, com 2 minutos e 43 segundos. Vamos ver ao Senado como é que ficou a distribuição do tempo entre os candidatos ao Senado. Nós temos aqui coligação Mato Grosso não pode parar. Mauro Mendes e Margarete Busetti dividem o tempo de 2 minutos e 26 segundos. Ambos os candidatos vão dividir esse tempo. Então, nesta coligação, nesta chapa, o ex-governador Mauro Mendes, candidato ao Senado do União Brasil, e também a ex-senadora Margarete Busetti, do PP,
tem um tempo conjunto de 2 minutos e 26 segundos. Coligação Mato Grosso para Todos tem o senador, atual senador e ex-ministro Carlos Fávaro, do PSD, junto com o ex-governador e ex-senador Pedro Táxi, do PSB, o tempo dividido de 2 minutos e 15 segundos nessa coligação que tem a doutora Natasha como candidata ao governo. A coligação Coração da Gente, que tem o MDB, a deputada estadual candidata ao Senado Janaína Riva e José Medeiros, terão um tempo somados de 2 minutos e 2 segundos. Então, nesta ordem, mais tempo para Mauro Mendes e Margarete Busetti, Fávaro, Pedro Táxi e Janaína Riva e José Medeiros, basicamente aqui com o mesmo tempo. Aí nós temos ainda os demais candidatos. O Antônio Galvão, do Avante, terá somente 15 segundos no horário eleitoral gratuito. Os demais candidatos, Beni Godoy, do Agir, Coronel Darwin, do Democrata, e professor Nelson Ferreira, também do Agir, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, são os candidatos ao Senado da República, de acordo com decisão do TRE. Foi feito sorteio com relação a quem começa, as inserções, o tempo de TV, tudo isso foi organizado e conversado pela Justiça Eleitoral, através do Tribunal Regional Eleitoral, com as coligações, com os representantes dos partidos e os candidatos nas eleições deste ano. 18h06, 18h06, a gente segue aqui com o SBT Notícias. Gente, essa história aqui é impressionante. Um filho enfrentou o próprio pai para tentar salvar a mãe de um ataque a facadas. O caso aconteceu na segunda-feira na cidade de Nova Mutum. A mulher foi atingida por pelo menos 15 golpes e continua internada na UTI. Com exclusividade ao SBT, o filho contou como é que foi o momento em que precisou agir para defender a mãe. Vamos ver. Eu lembro que ele chegou gritando, falando que ela estava traindo ele. Eu lembro da minha mãe gritar também, começar a chorar. Daí eu saí correndo. Uma vez eu lembro assim que ele puxou ela pro quarto e ele queria bater nela, parece que ele chegou a enforcar ela. E ela já tinha acionado a polícia, já tinha pedido ajuda? Sim. Uhum. A minha mãe, ela não estava nem saindo de casa com medo, nem nada do tipo. O único lugar que ela ia era para a igreja, ir para o trabalho. Ele presenciou o pai armado com uma faca correndo em direção à mãe. Tentou impedir o ataque e também ficou ferido. Com exclusividade ao SBT, um dos filhos do casal decide quebrar o silêncio, falar sobre um trauma que vai levar para o resto da vida. O relógio marcava exatamente 17 horas. Foi neste momento em que o ex-marido corre em direção à vítima. Quando eu percebi que ela estava precisando de ajuda, foi quando ela gritou. Gritou que meu pai tinha se aproximado. A tua reação foi muito rápida. Você já tinha ideia de que algo poderia acontecer? Não, eu só agi por instinto. Eu lembro que ele chegou gritando, falando que ela estava traindo ele. Chegou gritando lá. Eu lembro da minha mãe gritar também, começar a chorar. Daí eu saí correndo. E algumas pessoas que estavam ali tentaram ajudar, né, de alguma forma. Desse momento da discussão e da briga, você lembra? Não. Eu lembro que ele chegou, pegou ela e foi empurrando até o fundo, né? Daí quando eu cheguei lá, eu entrei na frente pra tentar ajudar, tentar separar no caso, só que não consegui muito bem, né? Você chegou a se machucar também? Ele acertou uma facada na minha perna. Você inclusive precisou de atendimento médico depois? Sim, precisou fazer uns pontos na minha perna. Sangrou ali na hora e tal? Você chegou a sentir a facada? Não, só depois que eu parei.
Ele enfrentou o próprio pai para defender a mãe e foi atingido com uma facada na perna. Ainda tentou correr atrás do agressor, que fugiu para esta região de mata. A mulher de 32 anos foi atingida com pelo menos 15 facadas. E eu vi uma cena que mexeu muito comigo, que foi ver aquela mulher implorando para mim, para ela não morrer. Eu vi uma mãe de 5 me implorando, me olhando no fundo do olho, toda cortada, sangrando muito. Ela deve ter perdido uns 2 litros de sangue para mais. Eu vi aquela mulher na minha frente, me implorando pela vida. Ele já tinha uma medida protetiva? Qual que é o histórico do relacionamento deles? E ela já tinha colocado uma medida protetiva contra ele, porque ele algumas vezes já tinha ameaçado ela, né? E ele era bravo, meio estressado com ela. Em menos de 24 horas, o agressor foi preso. A motivação, segundo ele, estava sendo traído. Tá me traindo, ela faz tempo que ela tá me traindo. Eu descobri que ela tá me traindo por isso. É mentira. É mentira porque eu tô todo o tempo com a minha mãe, né? A minha mãe, ela não tava nem saindo de casa com medo, nem nada do tipo. O único lugar que ela ia era pra igreja e pro trabalho. Então era de casa pro trabalho, sim, de casa pra igreja. Sim, ela não fazia outro percurso. E tudo que ela ia fazer, ela me levava, né? Porque ela tava com muito medo. Tudo que ela ia fazer, ela me chamava, eu levava as crianças. Então todo lugar que ela ia, a gente tava junto. Ele consome drogas ou álcool? Álcool, sim. É? Então ele tem problema com bebida também. Sim. O último boletim médico informa que a vítima continua internada em uma unidade de terapia intensiva e seu quadro de saúde é estável. Segundo os familiares, ela teve uma leve melhora. Porém, estão tristes em saber que a mãe, entre a vida e a morte, está sendo julgada. As pessoas estão de fora vendo, elas acham que é uma coisa, mas como a gente é parente da pessoa, a gente sabe tudo o que aconteceu desde o começo, a gente entende o que está acontecendo. As pessoas de fora, elas só vê alguma coisa e já começam a julgar, a criticar. Mas a gente que está desde o começo ali, a gente sabe o que realmente aconteceu. Então, se não for para ajudar, nem precisa falar nada. Se você pudesse mandar um recado para tua mãe também agora, o que você falaria para ela? Que todo mundo está orando, intercedendo por ela e que ela vai contar o milagre dela na igreja, que tudo vai dar certo. Esse caso é realmente impressionante, viu? Impressionante, parabéns pela coragem do filho e que a mãe possa se recuperar o mais rápido possível e que este sujeito, agressor, fique preso pelo resto da vida. Vamos agora ao nosso giro de notícias. A Polícia Civil deflagrou a Operação Arcana para investigar um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em Rondonópolis. Foram cumpridos 4 mandados e apreendidos R$240 mil em dinheiro, além de veículos de luxo. A investigação agora busca identificar a origem dos recursos e outros envolvidos. Um homem apontado como braço direito e operador financeiro de um dos principais líderes do Comando Vermelho em Mato Grosso foi preso no Rio de Janeiro. Guilherme Moura, conhecido como Vasco, foi localizado em uma academia e não resistiu à prisão. Segundo a polícia, ele era responsável pela movimentação financeira da organização. Uma onça pintada foi encontrada morta na MT-358, no trecho entre Nova Olímpia e o distrito de Açari, em Barra do Bugres. A suspeita é de que o animal tenha sido atropelado por uma caminhonete. Quem fez o vídeo foi um policial militar. SBT Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um excelente final de semana, forte abraço e até segunda-feira.